Fala aí, desenhista. Do vídeo de hoje eu vou estar trazendo para você aqui uma nova série que é lições de vida que a arte pode nos ensinar, tá? E hoje especificamente eu vou estar trazendo aí sobre o desenho, tá? Algo muito interessante, tá? Porque o objetivo também é que essa série ela traga pontos de reflexão sobre diferentes assuntos relacionados à arte, principalmente o desenho, que é o tema foco aqui do nosso canal, tá ok? São reflexões assim que eu fui fazendo durante a minha experiência, tá? E que são muito úteis para a vida. E querendo ou não, são valores, né, lições que você utiliza em diferentes áreas, né, do conhecimento e da parte profissional também, tá ok? Mas antes de eu dar sequência aqui, deixa eu me apresentar, caso você não me conheça. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenhoonline.net. Aprenda a desenhar os seus próprios personagens. Realiza o teu sonho aí de aprender a desenhar, tá ok? Então vamos falar então sobre essas lições, né, que o desenho ele pode estar nos ensinando. Vamos destacar primeiro a questão da objetividade como um valor muito interessante, tá? Que você pode estar aprendendo com o desenho. Vale destacar o seguinte, quando você começa a dedicar o desenho, né? Imagina na época que você é criança, você pega o lápis e começa a querer imitar o seu colega que está desenhando, o seu primo, o seu irmão. E como você não tem muita objetividade, você fica pegando o lápis e fazendo uma série de traços, sem sentido. Então puxa um traço para lá, um para cá, e no final das contas não tem mensagem nenhuma, não tem forma nenhuma. Só que depois de um tempo você começa a pensar, poxa, eu quero fazer tal coisa. Imagina que seja, sei lá, uma nuvem. Aí sim, você ainda que não consiga desenhar tão bem, você começa a puxar o traço, mas já começa a ter uma noçãozinha. Tanto que se uma pessoa de fora observar, consegue perceber o signo que você colocou ali, que é a nuvem, né? Então isso é muito interessante, que você começa a lapidar a objetividade aí. Tem a questão também do planejamento. Quando você é bem novinho, imagina que você estava dedicando lá o desenho. Como você não tem planejamento, às vezes você vai desenhar uma pessoa, você coloca o desenho da cabeça muito lá embaixo da folha. E o que vai acontecer? No final das contas, o seu desenho não vai caber inteiro na folha. Então você vai ter uma dificuldade aí, que é por não ter planejado. Então você já começa a desenvolver a questão do planejamento. Você pensa, poxa, vou começar a colocar a cabeça para cima, né, mais para cima, e começa a perceber o seguinte, você não pode desenhar a cabeça muito grande também, porque pela proporção, na hora que você for desenhar o resto, não vai caber na folha. Então, além de você desenhar a cabeça lá em cima da folha, você desenha ela num tamanho pequeno, né, que seja proporcional ao que você quer fazer aí na composição. E nisso, né, você vai desenvolvendo outro valor, que é a questão aí da análise e também da reflexão. Por quê? Se você tem esses problemas, você começa a analisar, poxa, por que eu estou errando? Aí sim, você começa a buscar fontes, né? Pessoas que entendem do assunto, você começa a ler, você começa às vezes procurar um curso de desenho, tá? E com base nisso, você vai fazendo algumas análises e algumas reflexões, né? Que o seu professor, né, também pode estar te ajudando, né? No caso, o professor de desenho, tá? Então vamos lá. Outra coisa que você pode estar desenvolvendo também é a questão da humildade. Quando você viu, né, que os seus desenhos não estão bons como você imaginava, porque às vezes o seu pai com a sua mãe ficou bajulando você, nossa, mas você desenha bem, nossa, meu filho desenha bem, e você começa a cair na realidade, ou seja, você está começando a desenvolver uma humildade, você começa a ver os pés seus, onde que eles estão, né, que degrau que você realmente está. Aí você começa a perceber, poxa, realmente eu não sou tão bom, então vou procurar um curso. Então você começa a ter chance de desenvolver humildade. Ter chance, porque tem gente que mesmo dedicando ao desenho acha que é o máximo, né? E não é bem assim, então você começa a desenvolver isso. E é claro, tem que tomar cuidado também que você tem a chance de desenvolver isso, porque tem gente que às vezes desenha até muito bem, mas quando chega alguém elogiando, põe lá embaixo. Ah não, não desenho tão bem assim não, não sou tão bom assim não. Se você é bom, aceita o elogio, né? Isso, querendo ou não, é uma forma de humildade. Humildade é você estar no lugar que você deve estar, entende? Então, se tiver uma oportunidade de emprego, se tiver proporcional à sua capacidade, pega ela. Isso é humildade também. Senão você vai sempre se rebaixar demais, ou então ser vaidoso demais, né? Querendo ser mais do que é. Outra coisa que você pode desenvolver muito interessante é a questão da unidade, né?
dessa harmonia perante a unidade. Aí você pensa, mas o que é isso? Imagina o seguinte, você está fazendo lá o desenho de um personagem, né? E como que você sabe que algo está errado nele? Quando a perna ela fica às vezes muito pequena em relação ao todo, ou quando ela fica muito grande em relação ao todo. E você começa a perceber o seguinte, que às vezes a maioria está tudo certo no desenho, né? Está centralizado na folha, mas às vezes um braço está muito grande ou muito pequeno. Você começa a perceber que para você acertar o desenho você tem que desenvolver a questão da unidade, tá? E, inclusive, se a gente começar a jogar esses valores de uma forma maior, a gente vai perceber umas coisas muito interessantes. Por exemplo, essa questão da unidade, né? Se você está dentro de uma sociedade e você começa de fato a procurar descobrir a sua vocação, qual que é o seu papel na sociedade, você começa a preocupar com a unidade, porque querendo ou não, tudo isso é um organismo vivo, tá? E se você começa a encontrar a sua natureza ali, aonde que você deveria estar trabalhando, por exemplo, né, que está relacionado com a sua natureza, você começa a ser útil aos demais, né? Você percebe que você faz parte dessa unidade e que você é extremamente útil, porque para dar continuidade nesse grande organismo, que está impregnado aí no caso a sociedade, você começa então a ser mais útil às pessoas, você se sente mais feliz porque você se sente como peça dessa história, você se sente protagonista. Então a importância de você estar reconhecendo isso. Então o que acontece? Se você começa a fazer coisas que não é própria ali da tua natureza dentro da sociedade, você começa a ficar triste, você começa a não ter sucesso mais, tá? E isso vai te prejudicando muito. É claro que mesmo às vezes quem está dentro do lugar que deveria estar tem as suas dificuldades. Porém, se você estiver muito fora da tua realidade, da tua natureza, querendo imitar alguém, esse que é o medo. Esse é o grande problema de muitos, é querer ficar igual a outra pessoa, sendo que cada um tem competências, vantagens e desvantagens que lhe favorecem em determinadas áreas, né? E que às vezes desfavorecem outras. Por isso que você tem que encontrar então a sua natureza, que aí você vai estar desenvolvendo essa questão aí da sua importância como célula dentro dessa unidade que é a sociedade, que é o planeta e que é justamente o universo, tá? Qual que é o teu papel dentro da sociedade? Então tenta identificar aí, não de forma pessoal, como profissional também, tá? Aí tem outra coisa, imagina essa questão da humildade. Querendo ou não, se você reconhecer o seu papel dentro da sociedade, é uma forma de humildade porque vai te colocar num lugar que você deve, né? Inclusive vai evitar de você passar algumas situações que você não precisaria passar, né? Por quê? Você vai conseguir encontrar o seu lugar de uma forma mais rápida, né? Vai ajustar mais rápido e vai ser mais benéfico para você, inclusive para a sua saúde, né? Porque você vai estar bem posicionado. Tem a questão também da análise e reflexão, que à medida que vai passando o tempo, né, você vai justamente desenvolvendo isso para âmbitos maiores, né? Ou seja, você vai olhando de uma forma mais profunda para o desenho, você vai olhando mais que o desenho não é só uma questão de obter determinados resultados, fazer um desenho, você vai percebendo que o desenho ele começa a fazer parte da sociedade. Imagina, olha, o desenho ele é muito importante hoje, por exemplo, com o desenho você consegue fazer, por exemplo, projeto de casas, você consegue fazer, por exemplo, um game, né? Porque tem a arte ali, você consegue fazer o design de móveis, o design, por exemplo, de automóveis, no caso o design de, sei lá, de bicicleta, o design industrial de forma em geral, né? Tem gente que faz desenho que o caso o design vai para moda, que é o caso do estilista e por aí vai, tá? Então o desenhista tem um papel fundamental na sociedade. Ele só tem que tomar cuidado com as pessoas que têm praticamente um espírito de porco. Aí, como não são pessoas muito artísticas, ou seja, não tem um ponto de vista artístico, acham que o desenhista não tem função nenhuma. Mas pelo contrário, tudo que está em volta de você tem praticamente aí um toque de desenho. Principalmente aí, ó, coisas relacionadas ao design. Mas querendo ou não, sempre vai ter um toque de desenho. Planejamento, então, você vai ficando cada vez mais craque nisso, né? Empresas utilizam isso porque se não tiver planejamento você não faz nada. E são valores extremamente eficazes, tá? Planejamento é um deles, tá? Grandes empresas fazem planejamento às vezes de 5, 10, 15 anos, né? E por aí vai. Sei lá, você pega, por exemplo, a questão da objetividade, que é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. No começo é para você produzir uma determinada figura ali, né? Mas com o passar do tempo, isso vai amadurecendo e você começa a aplicar para outras coisas, né?
você começa a ver que a tua objetividade ela começa a relacionar não só o desenho como a sua vida, né? O que você quer estar fazendo daqui a tanto tempo, né? Então, você tendo claro isso, o foco disso, você começa a organizar as coisas, né? Para que você de fato consiga alcançar esse objetivo no futuro. E basicamente são esses 5 aí valores, né, que você pode estar desenvolvendo, que você pode estar aprendendo. Mas se você deixa o contato muito superficial, muito técnico, você acaba não enxergando. Mas sempre vai ter a chance aí de você estar enxergando, tá? É só você abrir o olho e procurar aprender com a arte, principalmente aí com o desenho, né? Mas esse ponto de vista artístico depende muito da sua sensibilidade. Se você achar que isso não são coisas reais, parece que não vai fazer muito sentido para você, mas querendo ou não, em todas as áreas aí do conhecimento e todas as áreas profissionais, você vai estar utilizando eles. E utiliza porque eles são fundamentais. E nada melhor que você estar podendo aprender aí através do desenho, tá ok? Então em breve eu vou estar trazendo mais outras lições, né, que você pode estar aprendendo, não só com desenho, como com materiais de desenho também, por incrível que pareça, mas fica ligado nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo para você, tá ok? Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar vídeos novos, você vai ficar sabendo, tá ok? E lembrar também do nosso curso de desenho online.net. Realiza o teu sonho de aprender a desenhar, tá? Chega de ficar copiando, tá? E lembrar que no nosso curso eu vou passar dicas para você de como você ganhar dinheiro com os seus desenhos, tá ok? E lembrar também dos nossos novos sketchbooks. Se você quiser adquirir um, tem o link da nossa loja aqui, clica lá e adquira já o seu, para estar registrando os seus desenhos, os seus insights, os seus esboços, tá ok? Então ficamos por aqui e até mais.